No dia de hoje nós vamos falar sobre a fortaleza e sobre a temperança no nosso estudo do livro Ser ou Não Ser Santo, Eis a Questão. Então eu já quero te pedir, já se inscreva no nosso canal para você poder receber essas formações e muitas outras, participar das nossas orações se você ainda não é inscrito. Chegamos finalmente aos 2.000 inscritos, então eu quero agradecer você por essa grande marca que nós conquistamos. Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito, dá uma olhada aí que às vezes você não está inscrito aqui, tá? E já curte esse vídeo para nos ajudar. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então no livro eu estou na página 186, se você quiser pegar, aí se você tiver o livro, se quiser pegar, eu estou na página 186, vamos falar sobre primeiro a virtude da fortaleza. Ele começa a dizer assim pra gente: a palavra fortaleza pode ser tomada de dois sentidos principais. Então primeiro nós temos que entender que tem dois sentidos a palavra fortaleza. A primeira, enquanto significa, em geral, certeza firme de ânimo ou energia de caráter. Nesse sentido, não é virtude especial, mas uma condição geral que acompanha toda virtude, que para ser verdadeiramente tal, deve ser praticada com firmeza e energia. Ou seja, firmeza e ânimo. Não é a virtude, mas a condição geral que acompanha todas as virtudes, que deve ser praticada com firmeza e com energia. Toda virtude tem que ter ânimo, toda virtude, né? E a segunda é para designar a terceira das virtudes cardeais, que a gente vai falar aqui. Então a segunda aqui já é para falar da seguinte coisa: uma virtude cardeal infundida com a graça santificante, que enaltece o apetite irascível e a vontade, para que não desistam de conseguir o bem árduo ou difícil, nem sequer diante do máximo perigo da vida corporal. Então, qual que é a segunda explicação? A segunda forma de a gente entender a palavra fortaleza é aquilo que nos ajuda a conseguir o bem árduo, aquilo que é difícil, aquilo que temos de dificuldade, aquilo que nós temos dificuldade de conquistar, né? Então ele está falando da virtude cardeal que nos impele para a firmeza no agir, para a dificuldade no agir, tá? Então, ok, é difícil, mas eu vou conquistar a si mesmo. É aquela famosa frase de gente de academia: sem dor, sem valor, né? É aquilo que te faz persistir e querer criar força, tá? Aqui a mesma coisa, só que no mundo espiritual. E ele continua: explicamos um pouco a definição. Primeiro, é uma virtude cardeal, posto que reivindica para si, de forma especial, uma das condições comuns a todas as demais virtudes, que é a firmeza em agir. Então, a virtude cardeal nos ajuda a impelir a firmeza no agir. Então, eu vou fazer isso, ponto e acabou. É aquela famosa decisão firme, né? A verdadeira decisão, é a fortaleza. Outra coisa, infundida com a graça santificante, para distinguir da fortaleza natural ou adquirida. Então, quando nós recebemos a graça santificante, é ela que nos vai conduzir à graça de agir, a virtude de agir com firmeza, tá? E ela age na vontade para a escolha do bem árduo, para aquilo que custa, mas ela sabe. Por exemplo, você sabe que a vacina vai te dar uma imunidade muito boa para você, que você necessita, mas ela é árdua, ela dói, mas mesmo assim você vai, entendeu? E aqui ele continua, que enaltece o apetite irascível. A fortaleza reside em seu próprio sujeito, no apetite irascível, porque se exercita sobre o temor e a audácia que nela residem. Mas influencia também, por redundância, sobre a vontade, para que possa escolher o bem árduo e difícil, sem que lhe coloquem obstáculos às suas paixões. Então, eu acabei de explicar, né? Então, ela age na sua vida para que você persevere na escolha do bem árduo, tá? E ele continua: para que não desistam de conseguir o bem árduo ou difícil. Como se sabe, o bem árduo é o objeto do apetite irascível.
Ora, a fortaleza tem por objeto robustecer o apetite irascível para que não desista de conseguir o bem difícil, por maiores que sejam as dificuldades e os perigos que se aparecerem. Então, age para preservar, para fortalecer você, para resistir, não desistir do bem árduo ou difícil. Então, aquilo, vamos supor, eu preciso escalar uma montanha. É difícil escalar a montanha, mas lá em cima tem um pote de ouro. Então eu vou conquistar esse pote de ouro, eu vou me esforçar ao máximo, eu não vou desistir. Isso daí se chama fortaleza. Nós pensamos em fortaleza, em ser forte, mas não é isso, é perseverança, né? É perseverança, é resistência. E ele continua, nem sequer frente ao máximo perigo da vida corporal. Então, acima de todos os bens corporais, deve-se buscar primeiro o bem da razão e da virtude, que é imensamente superior ao corporal. Mas, como entre os perigos e temores corporais, o mais terrível de todos é a morte. A fortaleza robustece principalmente contra esses temores, como é evidente na vida dos mártires, que não vacilaram em dar sua vida para conservar ou confessar a fé ou a virtude sobrenatural. Por isso, o martírio é o ato principal da virtude da fortaleza. Então, quem consegue ser mártir? Aquele que tem fortaleza. Aquele que tem fortaleza. É a fortaleza que vai dar coragem para essas pessoas. Então, não se deve governar pelos sentimentos, pelos prazeres, pelos gostos ou pelo corpo, mas pela virtude e pelo bem. Tá? Então, é assim que nós vamos guiar a nossa vida. É pelo bem, pela virtude. E ele vai dizer agora os atos. A fortaleza tem dois atos, atacar e resistir. É uma luta a vida do homem sobre a terra, e semelhante ao soldado em linha de combate. Algumas vezes deve atacar para defender o bem, reprimindo ou exterminando os impugnadores. E outras vezes deve resistir com firmeza aos assaltos do inimigo, para não retroceder um só passo no caminho empreendido. Então, o que nós temos a entender aqui? Nós temos dois caminhos, atacar ou resistir. Às vezes nós devemos atacar para defender o bem. Então, vamos supor que entrou um ladrão na sua casa. Você não pode deixar que ele ameace a vida da sua família. Então você tem que defender a sua família. Defender. Mas nós também temos o ato de resistir, né? O ato de resistir, então, por exemplo, eu vou explicar isso daqui depois, tá? Mas nós devemos atacar, defender as nossas coisas. Vamos supor, apareceu um sacerdote que começou a falar que Cristo não existia, que não sei, você deve defender. Você deve levantar-se e defender a igreja. Ah, mas é um padre, mas você tem que defender a verdade. Não, padre, Cristo existe sim. Não, padre, pecado existe sim. O demônio existe sim. Está na palavra, Cristo revelou. Você não é maior que Cristo, padre. Nós temos que defender. Não podemos nos acovardar. Temos que pedir a fortaleza para defender sim. Ok? Atacar. Atacar no sentido de defender. Tá? Agora, ele vai dizer também o seguinte: destes dois atos, atacar e resistir, o principal e mais difícil é resistir contra os que comumente se crê. Por quê? Porque nós acreditamos muitas vezes que atacar é mais importante, que defender é o mais importante. Sim, é importante, mas não é o mais importante. O mais importante e mais difícil é justamente resistir. Porque é mais penoso e heróico resistir a um inimigo que se considera mais forte e poderoso que nós, do que atacar a um inimigo a quem consideramos mais débil que nós. Por isso, o ato do martírio, que consiste em resistir ou suportar a morte e não abandonar o bem, constitui o ato principal da virtude e da fortaleza. Então, o principal ato é resistir porque é mais penoso e mais glorioso. Então, por exemplo, qual que é a situação de resistir? Alguém está te caluniando. Alguém está te humilhando. E você não abre a boca. Você não abre a boca. Eu vou te dar um exemplo aqui pessoal. Eu, na faculdade, passei por momentos muito difíceis com relação a ateus,
a católicos que não acreditavam, não concordavam com a igreja, com outras religiões que atacavam a minha fé. Tinha horas que eu ficava quieto, porque estavam atacando diretamente a mim. Tinha hora que eu defendia, porque estavam atacando diretamente a minha fé. Então, por exemplo, quando atacavam a mim, eu ficava quieto. Mas quando atacavam... Por que os padres não casam, então? Eles se fazem igual a Cristo. Cristo não se casou também. E outra, os padres escolheram não casar. Né? Agora, quando era, por exemplo... não, eu nunca mais volto na igreja católica porque os católicos são fanáticos. Eu não falava nada. Eu não falava nada. Por quê? Porque nesse momento era o horário de resistir. Ok? Por exemplo, temos aí também a questão de padres que não aceitam, por exemplo, comunidades. Né? Eu sou de uma comunidade, sou fundador de uma comunidade. Nós encontramos muito isso. Tá? O padre não aceita a comunidade. Vocês são um bando de orgulhosos. Nesse momento, me calo. Dói, claro que dói, gente. Mas a gente tem que resistir. Resistir. É por um tempo. É para a sua santificação. É para a sua purificação. É para você ofertar isto. Não é para você utilizar como raiva, mas para utilizar como penitência. Penitência. Tá entendendo? O martírio também nas humilhações. Gente, continuando então aqui no livro. A fortaleza se manifesta principalmente nos casos repentinos e imprevistos. É evidente que aquele que reage no ato contra o mal, sem ter tempo de pensar, mostra ser mais forte do que aquele que faz unicamente após uma reflexão madura. Então, por exemplo, nós temos que ser virtuosos, principalmente quando a gente não espera. Quando você tem tempo para pensar, quando você tem tempo para poder ser virtuoso, né, agir com fortaleza, gente, vale, mas é menos, sabe? Vale menos. Agora, veio aqui, eu estava esperando que desse tudo certo, veio e deu errado, começaram a caluniar, começaram a perseguir. É nessa hora que você tem que ter fortaleza. É algo que eu estou tendo que aprender. Sendo sincero, é uma coisa que eu ainda não tenho muito bem. Eu estou aprendendo junto com vocês. Esse livro todo, na verdade, eu estou aprendendo com vocês. Muitos pecados que eu li aqui, eu cometia e eu comecei a parar de cometer porque eu li antes de pregar para vocês e comecei a mudar a minha vida. Eu estou aprendendo junto com vocês. Junto com vocês. E esse ponto aqui da virtude, da fortaleza, eu confesso, é algo que era difícil para mim. Eu não tinha fortaleza nenhuma. Quando eu fui caluniado algumas vezes, não é porque na faculdade eu conseguia fazer isso que eu tinha fortaleza. Eu fazia isso sem saber. Porque minha vida de oração estava melhor do que quando recentemente fui perseguido. Do que quando recentemente fui atacado. Recentemente eu fiquei triste, fiquei magoado, fiquei com raiva. Se eu tivesse fortaleza já, eu estaria melhor. Hoje eu posso dizer, hoje eu tenho fortaleza, porque eu li nesse livro. Hoje eu tenho fortaleza porque eu li aqui. Se eu não tivesse lido aqui, eu não teria fortaleza ainda. E ele diz ainda o seguinte: o forte pode usar a ira como instrumento para o ato de fortaleza em atacar, mas não de qualquer ira, senão a unicamente controlada e retificada pela razão,
pois do contrário constitui um verdadeiro pecado capital. Então, veja, a ira, ela foi criada por Deus. Só que, se você usar ela descontrolada e não retificada pela razão, você comete um pecado mortal da ira. Ele colocou pecado capital porque é um pecado capital. Mas se você se ira contra o outro e age com a ira, você comete um pecado mortal também. Continuando. A fortaleza é uma virtude muito importante e excelente, mesmo não sendo a máxima entre todas as virtudes cardeais. Porque o bem da razão, que é o objeto de toda virtude, pertence essencialmente à prudência, de maneira efetiva, à justiça e só conservativamente, ou seja, removendo os impedimentos, e à fortaleza e à temperança. Para a fortaleza e a temperança. Porque é mais difícil no caminho do bem superar os perigos da morte do que os perigos procedentes das deleitações do tato, por sua vez, regulados pela temperança. Conclui-se então que a ordem da perfeição entre as virtudes cardeais é a seguinte: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Ok? Gente, nós já estamos nos encaminhando para terminar as formações sobre as virtudes cardeais e vamos entrar já nas virtudes derivadas. Então eu peço para vocês, prestem muita atenção, tá? Prestem muita atenção. A virtude da fortaleza, ela é mais difícil do que a virtude da temperança. Ela não é a mais perfeita, ela não é a melhor, né? Nós sabemos que a prudência é a melhor virtude que tem das cardeais, é a melhor virtude que tem. Depois vem a justiça e só então vem a fortaleza. Mas ela é a mais difícil da gente praticar. Então a gente tem que ter muita atenção. Porque depois, quando chegar às virtudes derivadas, nós vamos apenas mencionar algumas coisas. Ela não vai ser como essas formações agora que estão dando todas as explicações. Né? Nós vamos mencionar cada uma, mas não vamos entrar nos detalhes. Por exemplo, aqui, ó, quando nós falaremos assim, da advertência prática, nós vamos falar bem breve, tipo, em coisas de pouca importância, se poderia prescindir de algumas dessas condições. Mas, se tratando de uma empresa de importância, não haverá juízo prudente se não levar em conta todas elas. Então, ela não é profunda, como a gente está fazendo agora. Nós estamos lendo a virtude cardeal por completo e depois nós vamos ver as derivadas dela. Então você tem que ter isso em mente. Tá? Então prestem atenção. Continuando no livro. Na vida espiritual e no caminho da perfeição, a fortaleza em seu duplo ato de atacar e resistir é muito importante e necessária. Há no caminho da virtude grande número de obstáculos e dificuldades que é preciso superar com valentia se queremos chegar até os cumes da santidade. Para isso é mister muita decisão em empreender o caminho da perfeição, custe o que custar. Muito valor para não se assustar ante a presença do inimigo. Muita coragem para atacar e vencer e muita constância e paciência para levar o esforço até o fim, sem abandonar as armas em meio ao combate. Toda essa firmeza e energia deve ser proporcionada pela virtude da fortaleza robustecida, por sua vez, pelo dom do Espírito Santo, de mesmo nome, o dom da fortaleza, do qual falamos brevemente em outro ponto desta obra. Então, nós temos que entender o que? Teremos que ter valentia para superar alguns desafios, custe o que custar. Muita coragem para vencer os inimigos. A fortaleza deve prover toda a nossa força. Nós temos que ter fortaleza para vencer os nossos obstáculos. Nós temos que ter fortaleza para nos tornarmos santos. Se você não tem fortaleza, dificilmente você vai perseverar até o final. É pela fortaleza que você vai conseguir perseverar contra os pecados. É com a fortaleza que você vai conseguir encarar os desafios que Deus te propor.
É assim. É na fortaleza que você vai vencendo toda dificuldade. Bom, agora nós vamos falar sobre os pecados contra a fortaleza. A fortaleza se opõe 3 vícios, ou pecados. Um por defeito, o temor, ou covardia, pelo qual se evita suportar as moléstias necessárias para conseguir o bem árduo ou difícil. Dois por excesso, que é a impassibilidade ou indiferença, que não teme suficientemente os perigos que poderia e deveria temer, e a audácia ou temeridade, que deprecia os ditames da prudência, saindo ao encontro do perigo. Então, nós temos esses 3 vícios, tá? O temor, que é a covardia, é você literalmente ter medo, se acovardar, não fazer aquilo que você tem que fazer, que precisa de coragem. A indiferença, né? A indiferença, tanto faz, não quero saber, para mim tanto faz. Ou a audácia ou temeridade. Não, vamos fazer mesmo, E a gente faz tudo mesmo, que é um perigo porque você está indo contra a prudência, tá? Virtude da prudência. Virtude da prudência. A palavra prudência pode ser empregada em 2 sentidos. Para significar a moderação que impõe a razão em toda ação, e paixão em sentido lato, em cujo caso não se trata de uma virtude especial e sim de uma condição geral que deve acompanhar todas as virtudes morais, ou para designar uma virtude especial que constitui uma das 4 virtudes morais principais, chamadas cardeais. Nesse sentido, pode ser definida como uma virtude sobrenatural que modera a inclinação aos prazeres sensíveis, especialmente do tato e do gosto, contendo dentro dos limites da razão iluminada pela fé. Então, é a moderação, né, que não é uma virtude especial, uma condição geral. Então, toda virtude deve ser praticada com moderação. Agora, para designar a própria virtude, nós temos que designar a virtude especial, que modera a inclinação aos prazeres sensíveis. Aquilo que tem a ver com o corpo. Tá? Explicando um pouco a definição. Uma virtude sobrenatural infusa, para distingui-la da temperança natural ou adquirida. Ou seja, ela é dada por Deus. E Deus é o seu próprio motivo. Que modera a inclinação dos prazeres sensíveis, que é o próprio da temperança, é refrear os movimentos do apetite concupiscível, onde reside, diferente da fortaleza que tem por missão exercitar o apetite irascível, na busca do bem honesto. Então, se direciona ao concupiscível, ao tato, ao gosto em especial. Especialmente do tato e do gosto, mesmo que a temperança deve moderar os prazeres sensíveis, aos quais nos inclina o apetite concupiscível, recai de maneira especial sobre os próprios tato e gosto, luxúria e gula, principalmente, que levam consigo a máxima deleitação, como necessários para a conservação da espécie ou do indivíduo, e são por essa razão mais aptos para arrastar o apetite acaso não seja refreado por uma virtude especial, que é a temperança estritamente dita. Principalmente recai sobre os deleites do tato e secundariamente sobre os demais sentidos. Então, vamos entender isso daqui. Ela deve moderar os prazeres sensíveis do nosso corpo, né? Então, vai refrear a gula, né? Vai refrear a gula, que é o excesso de comer. Comer é bom, gente. Comer é bom. É para manter a nossa vida que a gente come. Tá? Comer faz bem. Eu como para viver. Tá? Eu como para sobreviver. Faz bem pra gente. Senão a gente não tem energia, a gente morre. Só que comer demais faz mal.
Então, a virtude da temperança vem te ajudar a ter temperança no comer, refrear a gula, refrear a vontade de comer excessivamente. E também para ajudar na questão da luxúria. A luxúria, gente, o sexo foi criado por Deus para a perpetuação da espécie, para a procriação. Ter sexo demais também é prejudicial para você. Então vem a virtude da temperança para regular isso, para você não ter esse tipo de ato o tempo todo. Então ela vai moderar os prazeres sensíveis. E ele vai continuar dizendo o seguinte: contendo-a dentro dos limites da razão iluminada pela fé. A temperança natural ou adquirida é regida unicamente pelas luzes da razão natural e contém um apetite concupiscível dentro dos seus limites racionais e humanos. A temperança sobrenatural ou infusa vai muito além disso, posto que as luzes da simples razão natural são acrescentadas às luzes da fé, que têm exigências mais finas e delicadas. Então, por exemplo, para a gente entender aqui, não é por razões humanas, mas por uma razão sobrenatural. Deus, a luz da fé. Então, a gente faz isso por quê? Para agradar a Deus. Para nos unirmos a Deus, que é temperante por natureza. Então, todas as virtudes, Deus as tem, em Jesus Cristo, tem por excelência. Ok? Então, é importante que nós tenhamos isso em mente. A temperança é uma virtude cardial que possui várias outras derivadas, ou satélites, como ele usa aqui o exemplo, né? E nesse sentido é uma virtude excelente, mas por ter como objeto a moderação dos atos ou do próprio indivíduo, sem nenhuma relação com as demais. Ocupa o último lugar entre as virtudes cardeais. Então, assim, ela é excelente, pois modera os nossos atos próprios, nossos próprios atos. Mas ela é ainda inferior às outras nesse sentido, porque ela se ocupa com os atos. As outras todas se ocupam com outras coisas, mas essa aqui se ocupa com os atos, ok? Sem embargo, pode ser a última das virtudes cardeais, a temperança. A temperança é uma das virtudes mais importantes e necessárias na vida do cristão. A razão disso é a de que a temperança deve moderar, sustentando-os dentro da razão e da fé, dois dos instintos mais fortes e veementes da natureza humana, e fácil de se extraviarem sem virtude moderativa dos mesmos. A divina providência nos quis unir um deleite ou prazer àquelas operações naturais necessárias para a conservação do indivíduo, da espécie. Daí veemente inclinação do homem aos prazeres do gosto e da geração, que possuem aquela finalidade alta, querida e pretendida pelo próprio autor da natureza. Mas, por brotar com veemência da própria natureza humana, tendem com grande facilidade a desgarrar-se fora dos limites do justo e do razoável, o que seja necessário para a conservação do indivíduo e da espécie, na forma e circunstâncias assinaladas por Deus e nada além disso, arrastando consigo o homem para a zona do ilícito e pecaminoso. Esta é a razão da necessidade dessa virtude moderativa, dos apetites naturais e da singular importância dessa virtude na vida cristã ou simplesmente humana. Então, por que é importante a virtude a virtude aqui da temperança? Porque ela vai te é importante para os dois instintos, o da sexualidade e a do gosto. Por quê? Porque se não for a temperança, se não for a virtude da temperança, nós vamos acabar caindo no uso e no abuso. Vamos comer até explodir. Vamos ter sexo com tudo e com todos até contrairmos doenças, até ficar uma coisa bestial, até chegar à bestialidade, fazendo coisas horrorosas, terríveis. Então, é para isso que serve a temperança, para controlar.
aquilo que é feito para natureza humana e não sair para virar uma coisa animalesca. Para não te tornar um animal, para não te tornar pior que um animal, para te tornar um bicho cruel, terrível. Quantas crueldades com relação à sexualidade nós vemos, abusos de menores, problemas que geram doenças, até traumas na vida das pessoas. Gente, nós temos muitos problemas com relação a isso. Quantas doenças tem por você comer muito? Gente, eu não tô magro ainda não. Eu não tô magro. Eu cometi muito pecado da gula. E tá sendo difícil sair. Tá sendo difícil emagrecer. Mas tô lá, tô tentando. E eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer. Eu não quero ter minha vida cheia de doença. Eu estou buscando. Gente, temos que entender isso. A temperança veio para regular o gosto e a sexualidade, porque fazem bem para a saúde, só que também é um problema ser usado em exagero e com formas bestiais, demoníacas. É importante que nós tenhamos consciência do que nós estamos fazendo com o nosso corpo e com a nossa santidade. Temos que ser santos. Temos que parar com essa mania de agir como se não fôssemos santos. Nós fomos feitos para o céu e não para as coisas do mundo. Temos que buscar a santidade. E ele continua aqui no livro. Tal é o papel da temperança infusa. É ela que nos faz usar do prazer para um fim honesto e sobrenatural. Na forma assinalada por Deus a cada um segundo seu estado. E condição, segundo seu estado e condição. E como o prazer em si sedutor e nos arrasta facilmente para mais além dos limites justos. A temperança infusa inclina a mortificação, inclusive, de muitas coisas lícitas para nos manter afastados do pecado e ter perfeitamente controlada e submetida a vida profissional. Então, ela nos leva para o uso santo das coisas, mas também para a mortificação. Ela nos leva para fazer penitência, para fazer jejum, para rezarmos de joelho, para tomarmos banho gelado, para fazer, sei lá, gente, para nos ajudar a manter isso, para a vivência da castidade. A prudência nos ajuda. Ela nos ajuda a abster-nos de coisas que são lícitas. Gente, por exemplo, é lícito você tomar o seu café da manhã. Mas ela te leva também a hoje eu vou jejuar. Tá entendendo? Agora, vamos ver os vícios opostos à temperança. Os principais vícios são dois. Um por excesso, a intemperança, e outro por defeito, a insensibilidade excessiva. A intemperança, que se manifesta de muitas maneiras, como veremos ao estudar os pecados opostos às virtudes derivadas, desdobra os limites da razão e da fé. Não, desborda os limites da fé e da razão no uso dos prazeres, do gosto, que é a gula, e do tato, que é a luxúria, sem ser o máximo pecado possível. É, sem dúvida, o mais vil e vergonhoso de todos, posto que rebaixa o homem ao nível das bestas ou animais. E porque ofusca como nenhum outro as luzes da inteligência humana. Então, por exemplo, nos leva a agir como bestas, a agir como animais. Até pior isso que animais, né? Agir literalmente como demônios. Nos rebaixa a agir como demônios. A insensibilidade excessiva, que escapa inclusive dos prazeres necessários para a conservação do indivíduo ou da espécie, que perde a remota ordem da razão. Unicamente se pode renunciar a eles por um fim honesto, recuperar a saúde, aumentar as forças corporais, ou por um bem mais alto.
como é o bem supremo, sobrenatural, penitência, virgindade, contemplação, consagração a Deus, porque isto é altamente conforme a razão e a fé. Então, por exemplo, um casal que se casa na igreja, tá tudo certinho, mas não quer ter relação sexual. Tá errado. É o outro oposto. O outro ali, ela deixava a intemperança, fazia de tudo. Comia quando quisesse, fazia sexo quando quisesse, com quem quisesse, com o que quisesse, fazendo do jeito que quisesse, sem nenhum tipo de prudência, de pudor. Aqui é o contrário. Não, eu estou casado, eu casei para ter filhos, para povoar o céu. Para povoar o céu. Mas a partir de agora, eu não vou. Não vou mais. Escolhi não fazer. Tá errado. Eu vou fazer um jejum de 3 meses, que é o máximo que o ser humano consegue ficar sem comer. Vou fazer um jejum de 3 meses. Tá, 2 meses, aliás, né? Tá errado, gente. A pessoa tá correndo o risco de morrer. Só é lícito quando você, por exemplo, não vou ter sexo, eu sou consagrado, eu sou virgem, né? Eu estou fazendo penitência, vamos fazer, eu e minha esposa, vamos fazer, né? Quando você tiver a sua esposa, você chega e falar, minha esposa, meu esposo, vamos fazer uma semana de abstinência por penitência. Aí é lícito. Mas fazer uma coisa tipo, não vamos mais ter, aí já é insensibilidade excessiva. É prejudicial. Não é para isso que Deus te chamou. Então, nós temos que entender, tá? Temos que ter prudência. Aqui a prudência ela vem em todas. Então, prudência, gente. Prudência. Continuando, o crescimento em como que a gente cresce a temperança. Veremos em suas matizes mais importantes ao estudar as virtudes satélites e a definitiva influência do dom do temor de Deus, que é o encarregado de aperfeiçoar ao máximo a virtude da temperança. Tá bom? Gente, então é isso. Nós vamos ver isso melhor, tá? Nas virtudes derivadas, que começa semana que vem, tá bom? Hoje eu estou colocando no dia errado, né? Eu estou montando aqui no sábado, dia 28. Tinha que ser pra gente montar isso aqui no dia 27, ontem. Eu não consegui fazer devido às atividades da comunidade, né? Não consegui realizar, tá? Mas eu estou gravando hoje para vocês. Daqui a pouquinho já está no ar, né? Eu geralmente coloco meio-dia, né? Então hoje vai atrasar um pouquinho também. Vocês já estão vendo, na verdade, atrasado. Mas eu estou colocando aqui para vocês, para a gente ter aí um grande proveito dessa espiritualidade que nós estamos estudando, ok? Fiquem todos com Deus, um grande beijo e tchau, tchau.